É hora de aprender com a doutrina. Dando risada a gente se ilumina. Pode ou não pode? Pode isso, Kardec. Pode isso, Kardec. É hora de aprender com a doutrina. Dando risada a gente se ilumina. Pode ou não pode? Pode isso, Kardec. Pode isso, Kardec. Quinto episódio de Pode Isso, Kardec no ar. Gustavo, meu amigo, tudo bem com você? Graças a Deus, sempre bem, melhor agora. Olha, o nosso tema hoje também remete a sonhos e sono, tudo que a gente precisa, né? E o que acontece na hora do desdobramento é o que a gente vai tentar explicar um pouco para vocês. Nós estamos sempre atentos a saber o que será aquele sonho que eu tive. Significado de sonho, Eu sonhar com entes cavalo, queridos. eu sonhei com avião, eu sonhei com o Beck. Joga no pavão. Para o Google, essa é uma das piores dicas que a gente pode dar para alguém. É isso, procura no Google, eu sonhei com tal coisa, eu vou procurar no Google para saber o que significa o meu sonho. E eu sei que você faz isso, coleguinha, então hoje a gente vai falar se isso tem alguma coisa a ver ou não. Então, antes da gente entrar no assunto, convidamos vocês a curtirem o nosso canal, acionar o sininho para as notificações, tá? E seguir a gente lá no Instagram também, no Pode Isso Kardec, que a gente vai voltar por lá bombando, né, Gustavo? Com certeza, é lugar para você deixar o seu comentário, assim como aqui nesse vídeo também. Pode falar o que você quiser, só não pergunta o que significa o seu sonho, porque eu não vou poder responder isso para você. Enquanto ele pensa na resposta, eu tomo um pouquinho da minha água fluidificada que hoje a gente está precisando, peraí. E eu vou começar então te perguntando assim. Você lembra tudo que você sonha? Você sonha todas as noites ou não? Eu acredito que eu sonho todas as noites e me lembro de alguns, outros não. Enfim, às vezes acordo bastante cansado, inclusive. Tem tudo isso pra gente falar tem hoje. tudo isso. Eu quero saber para onde que a gente vai exatamente. Isso, então, Kardec fez exatamente essa pergunta lá em O Livro dos Espíritos, e essa é a referência para você estudar na sua casa. O Livro dos Espíritos, a partir da questão 400, Kardec narra sobre os sonhos. Você pode até aí mostrar para a turma. Né? E ele pergunta, uma das questões é essa: como saber onde estivemos durante o nosso sonho? E a resposta é simples. Muito simples. Essa eu já aprendi e Então decorei. Fala. A sua energia, né? Você sabe muito bem para onde você vai. Ai, fui para uma festa, cansei, me encontrei com... tua energia tá te levando para onde, querida? A sintonia, entendeu? Analisando a qualidade dos teus sonhos. A cadeia hereditária. Eu quero me livrar dessa situação precária. Porque às vezes a gente acorda mesmo numa situação precária. A gente vai dormir tranquilo, a gente vai dormir super calmo. Exato. E a gente acorda naquela situação precária. Isso pode acontecer, tá, pessoal? É comum a gente, durante o sono, é importante dizer, para a gente organizar o papo aqui, começou meio assim, né? Que o sono, ele é só do corpo físico. Sim. O espírito ele está sempre ativo, então o corpo físico está repousando para recuperar as suas energias que foram gastas durante o dia, e nesse momento o espírito se lança no plano espiritual para muitas e muitas coisas que pode ser uma infinidade de hipóteses que a gente poderia trazer aqui. Então o espírito ele está ativo, então às vezes nós podemos acordar cansados, porque o espírito traz as impressões durante esse momento em que nós chamamos de desdobramento, mas Kardec não chamou de desdobramento, tá, gente? A gente chama assim e dá para entender, mas essa palavra não é usada lá. Então, quando eu falo de desdobramento, quer dizer que o corpo está repousando, como você disse agora há pouco, e o espírito está nas suas vivências. E isso pode se refletir, sim, quando a gente acorda meio cansadão, assim, meio com vontade de voltar para a cama. E normalmente quando a gente acorda cansado é sinônimo de que a gente esteve em lugares muito de energias densas, ou porque você também pode estar trabalhando junto com a espiritualidade. O cansaço é inerente a essas duas situações ou não? Exatamente. O cansaço pode ser por um monte de coisa, inclusive por questões físicas. Sim. O que a gente não pode é atribuir tudo aos espíritos. Tá? Eu posso ter tido uma noite ruim, porque fisicamente eu não estou bem. Eu não estou em condições de repousar algum hormônio que está em disfunção, ou algum outro motivo que não está me deixando dormir bem e eu acordo cansado. Então a gente sempre considera
a via física, que é muito importante. Mas por vias espirituais, nós podemos acordar cansados por vários motivos. Porque lá no plano espiritual nós somos convidados ao trabalho. Então a gente foi socorrer alguns amiguinhos que estavam precisando da gente. Isso exigiu da gente um bom esforço. Ou então porque a gente foi perseguido lá no plano espiritual. Algum amiguinho que perseguiu a gente teve que fugir. Ouvindo e aprendendo. Você sabe que eu sonho muito? Muito não, assim. Mas acontece com uma frequência de eu sonhar que eu estou volitando, voando mesmo. Sabe? Voando entre árvores, assim, já me ocorreu muito. De eu estar passando por cima, assim, de situações, cidades, um bosque, mas aquela sensação maravilhosa de liberdade. O que significa exatamente? Ótimo você falar o que significa, porque quem vai saber o que significa cada sonho é quem sonhou. Nunca o outro. Não tem como a gente saber o significado do sonho do Não outro. adianta ir pro Google, então. Não adianta, voltando lá no começo. Volitei. Porque o Google, ele vai trazer informações de receita de bolo, o que não é. Quer ver só? Eu vou explicar para você agora na prática. Eu vou falar para você uma coisa e você dá uma correlação com o que eu vou te dizer agora. Vermelho. O que significa vermelho para você? Batom. Batom. Ótimo. Rosa. Isso, pra mim, vermelho significa amor. Significa pra onde mãe, eu já fui, gente. Né? Às vezes pro outro, vermelho significa guerra, o sangue. Não pensei nisso. Né? Então, a mesma coisa significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, quando a espiritualidade quiser mostrar para ele algo relacionado ao batom, ou à sensualidade, ou coisas do tipo, vai logo atribuir a cor vermelha, porque ele tem esse registro relacionado a essa cor. E se mostrar vermelho para mim é batom? Não. Nossa, nunca tinha amor. pensado. Então, quando me mostra o vermelho, eu logo relaciono com amor. Então, para cada um, aquela coisa ou aquela cor tem um significado. E a espiritualidade vai apresentar para você imagens que tenham correlação com você naquilo que ela quer te passar. Então não dá para saber. É bem complexo, né, na verdade, porque a gente nunca vai saber exatamente qual que é o recado, então. Normalmente, então, você acorda cansado e deduz que você esteve trabalhando ou também, sei lá, em qualquer outro campo de menor frequência. A gente tem a resposta, mas não tem uma resposta exata. Então, a gente tem um caminho para começar a entender. A gente tem por onde começar a procurar essa resposta para a gente do que foi aquele sonho para mim. Agora, o que eu sempre gosto de dizer sobre assuntos relacionados a sonhos e mensagens que podem vir pelo plano espiritual, que realmente pode, é a mediunidade onírica, né? José, pai de Jesus, era um grande médium onírico, ele recebia mensagens pelo sonho. E a gente também pode receber mensagens pelos sonhos. Mas quando a espiritualidade quer trazer uma mensagem para a gente, essa mensagem é clara. Essa mensagem ela é direta. Ou seja, a gente se lembra dela perfeitamente? Se lembra e ela é perfeita. Por exemplo, se um espírito vem te alertar que lá no seu trabalho você está está correndo risco porque o seu sócio está te traindo, que é para você ficar atento a isso, a espiritualidade vai dizer para você, cuidado, lá no seu trabalho, o seu sócio pode estar te passando por trás. Quando a mensagem vem assim, cachorro, papagaio, delta, gama, alfa, joelho de cabrito. Bem cifrada. Né? Precisa ter uma coisa muito mística para ser decifrada. Não é uma mensagem de um espírito elevado, porque ele chega e te fala claramente, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Né? Então, quando a mensagem é muito mística, a gente tem que tomar cuidado. As mensagens mais claras, elas vêm diretamente, não tem que decifrar, não tem nada disso. Né? E é possível, sim, a gente receber mensagens pelos sonhos. E quando eu sonho com um ente querido que desencarnou? Aí pode ser um monte de coisa. Então vamos lá. E isso é bom a gente falar para desmistificar aqueles que estão nos assistindo e estão agora... eu sonhei essa noite com a minha avó, eu sonhei com o meu pai. Recebo muitas mensagens assim nas redes sociais, inclusive. Então vamos lá, você que está aí conosco, vamos esclarecer isso. O sonho, ele pode ter duas razões. Ou pode ser fruto da nossa fixação mental, ou na pode pessoa ser que desencarnou, né? No caso. em qualquer coisa que eu sonhar. Pode ser uma fixação mental que eu desenvolvi. Ou pode ser uma vivência espiritual de fato. Tá? Então, quando eu sonho com um parente, pode ser uma fixação mental. Claro que pode. Uma pessoa que eu amo, uma pessoa que está na minha lembrança, uma pessoa que faz parte da minha história, que eu tenho momentos e momentos com aquela pessoa guardados na minha memória. Então, isso pode se refletir em sonho. E é apenas uma fixação mental, não necessariamente um encontro.
Mas pode ser também um encontro, Gustavo? Pode ser sim, que lá em desdobramento, a palavra aí de novo, lá em desdobramento, eu me encontrei com esse parente e a gente pôde ali ter alguns momentos próximos novamente. Então pode ser uma fixação, mas pode ser também um encontro. O que não pode é a gente ficar sempre achando que tudo é espiritual e às vezes não é. Sem dúvida, isso para tudo na vida, né? Como a gente já conversou sobre outros assuntos aqui também no Pode Isso Kardec, que você mais uma vez fica aí o pedido para curtir o nosso canal, acionar o sininho, né, Gustavo? Por favor. Tem mais algum recado para uma pausinha ou não? A gente já dá. Não, é já curtir, continua? é acionar, é comentar, é compartilhar, mandar no grupão do Zap. É para te dar um fôlego, viu? É para te dar um fôlego isso. Obrigado. Você sonhar bem essa noite. Rapaz, e você você também. sabe que eu tenho dificuldade de lembrar dos meus sonhos? Dificilmente eu lembro daquilo que eu sonhei. Eu acontece os dois casos, lembro às vezes, e também quando eu não lembro, eu tenho isso daí, já um pouco do estudo do Livro dos Espíritos, que diz para você não ficar procurando muito significado em cima de tudo. Eu tenho um então, sonho que eu tive, que eu mas acho que acordo devia ter muito uns 15, cansado. 16 anos. Eu me lembro desse sonho até hoje, eu não sei porquê, mas eu estava num avião, no banco do passageiro, e a gente estava decolando, passando por cima de uma montanha. E eu nunca soube por que eu sonhei com isso. E é recorrente? Não, mas ficou na minha memória de um jeito que eu sempre lembro desse sonho. Teve um dia Lembranças de vidas passadas? É, coisas que acontecem. Aliás, podemos lembrar das vidas passadas durante os sonhos? Uma boa pergunta, eu acredito que sim. Kardec fez essa Eu pergunta acredito também. que sim. Sim, porque o espírito carrega toda a bagagem da sua existência, né? Não só desta encarnação. Então, quando a gente está lá no plano espiritual, o filtro do corpo material, esse filtro físico que nos faz esquecer das existências anteriores, ele fica mais frouxo. Não é que ele não existe, ele fica mais frouxo. Então, a gente consegue acessar as informações do passado, conseguimos ter algum tipo de lembrança e também podemos ter flashes da vida futura, do que está por vir. Nós podemos também ser alertados Bastante curioso. da data do nosso desencarne. Olha, Meu pai amado. tá aqui, ó, acho que é 404, 5, algo assim, né? Que os espíritos nos orientam que enquanto a gente está em desdobramento, a gente pode ser alertado da época, veja que a época não é dia, data e hora, é época do nosso desencarne. É por isso que algumas pessoas têm clareza de quando esse momento está chegando para ela. A pessoa pressente que está chegando a hora dela, a pessoa parece que sabe, ela deixa um recado, ela deixa uma mensagem. Porque sim, é possível que a pessoa possa ter uma clareza da época, dia, data, hora, local, etc. Não, mas ela sabe que está chegando a hora. Gente, então, assim, em linhas gerais, né, de uma maneira brincando, o sonho é praticamente a cigana do baralho, né? Porque tudo pode acontecer. Olha, isso dá um bom Então vocês tomam cuidado, viu? Eu acho que a gente podia fazer o próximo episódio falando sobre um pouco disso, de feitiço, de cigana, de baralho, de adivinhações. Tá aí já a próxima pauta. Vamos fazer o próximo? 6º episódio, olha. Então já tá Você tá combinado. Não perca o 6º episódio. Uma coisa atrás da outra. E tá linkado, né? Você viu? Essa coisa toda Já de vem quase na sequência, futuro, livro dos sorte. Espíritos, Mas assim, alguma vocês coisa. estão percebendo que eu aprendo muito com o Gustavo, né, gente? Eu tô aqui bem papagaio da Ana Maria. Gustavo, me fala uma coisa. Eu tive um sonho outro dia que me levou, inclusive, a conversar com um dirigente de um centro que é muito amigo meu, e médium e tal. Eu sonhei com um amigo desencarnado e nitidamente ele me pedia socorro. Um socorro, assim, eu senti assim, uma aflição muito grande, acordei de sobressalto, era um sonho bastante real. Foi um sonho que me incomodou muito, aí eu fui falar, deixa eu conversar com pessoas que, né, que entendem mais do que eu. E esse amigo que é médium me disse assim, olha, você ore por ele, continue orando, faça uma boa oração, de repente pode ter sido que esse encontro realmente tenha acontecido no plano espiritual, mas é um pedido de socorro claramente pelo que você está me relatando. Fiquei bastante impressionado. Quer discorrer sobre o assunto ou vai continuar me olhando com essa carinha fofa? Obrigado pela carinha fofa. Mas eu tô aqui te olhando, concordando com o colega que te orientou, que eu não sei quem é. A orar. Né? Ele que te orientou a orar. Porque, de fato, o que nós temos deste lado de cá é a ferramenta da oração. Nada além. Agora, sim, será que esse amigo estava realmente numa condição difícil? Você vai ter mais condições de analisar isso do que uma outra pessoa, porque você conhece o histórico de vida da pessoa, ainda que intimamente só a gente sabe das nossas vivências, inclusive dos nossos pensamentos, né? Mas você, por ter amizade com ele, você pode
fazer essa leitura. Foi uma boa pessoa? Viveu bem? Passou por aqui de cabeça erguida? Era digno? Era correto? Ou dava suas derrapadas e tal? Então, quando a gente faz essa leitura, a gente consegue imaginar se essa pessoa está mais equilibrada ou menos equilibrada, ainda que a gente possa se enganar. Porque o íntimo da pessoa, às vezes, ela guarda só para ela. E você acha, então, nessa linha que a espiritualidade possa utilizar de cenários para nos fazer nos encontrar com outras pessoas? Por exemplo, com esse amigo, era um ambiente de festa. Era um ambiente bem turbulento. Eu Ele não era gostei. festeiro? Era muito. Morreu em função de um acidente, inclusive, vindo de uma festa tal. Eu não tinha gostado nada do ambiente. E esse amigo também me disse que a espiritualidade, eu não sei se isso é correto ou se está baseado em qualquer leitura, ele me disse dele, tá? Que os ambientes, às vezes a espiritualidade utiliza de ambientes diferentes. Então, talvez não necessariamente eu estivesse em uma festa, mas poderia ser num ambiente de paz. Acontece isso? Não sei se eu entendi a sua pergunta. Você Que a espiritualidade se encontrou com possa modificar os ambientes Pode. em que você está. Você acha que se encontrou com a pessoa numa festa, mas não era. Eu poderia estar num ambiente de paz também com esse amigo? Poderia sem problema nenhum. Mas acontecer de ser um outro cenário no meu sonho? Pode sim. A representação Era do essa a sonho pergunta. para você vai ser a mais próxima daquela que te faça associar Lembrar ao da seu pessoa? amigo. É o que eu disse agora há pouco, da cor. Que eu dei o exemplo pela cor, porque para você isso associa aquela coisa. Então a festa talvez associe você a essa pessoa. Como você disse que era uma pessoa que gostava de festa. Então para que você tenha essa percepção, essa conexão, nada mais ideal do que um ambiente que você sinta propício com o seu amigo. Então essa lembrança é que vem mais forte na sua cabeça. Mas o momento em que vocês viveram pode ser sim um momento mais tranquilo, onde você teve a oportunidade de se comunicar e ele então lhe pediu o socorro. Agora vamos imaginar os dois cenários. Imaginemos que esse amigo, e aí serve para você também que está aí fazendo essa adequação à sua realidade, né, que você sonhou com alguém, imaginemos que esse alguém esteja muito mal, precisando realmente de ajuda. O que nós podemos fazer por essa pessoa? Orar. Oração. Agora imaginemos que essa pessoa está muito bem, que esse foi um sonho só da minha cabeça, foi uma fixação, não foi um encontro espiritual. O que fazer? Rezar também. Então a gente tem essa ferramenta da oração, que é a única, mas quando dizemos que é a única não quer dizer que seja pouca, ela é valiosíssima, né? E a gente se vale desse recurso para rezar por aqueles que porventura aparecem nos nossos sonhos, sejam por vivências ou por fixação. Até porque fixação também não se dá à toa. Se existe uma fixação, é porque algum motivo criou a sintonia. Aqui eu já estou buscando um paralelo não só no Kardec, eu estou indo lá no Freud buscar a fixação. Nossa, eu estava pensando num trecho de Freud sobre a cor dos sonhos. Porque Freud, quando ele explica os sonhos, ele vem dizer que a gente vai sonhar com algo que se fixou na nossa mente e que se instalou mais lá no nosso inconsciente, que é a principal contribuição do Freud, é a descoberta do inconsciente. Então ele diz que as coisas se alojam lá no nosso inconsciente. Mas se alojam lá no inconsciente é por algum motivo. Então, se você tem uma fixação que te fez sonhar com alguém, também já é um sinal, né? Por que eu estou sonhando com essa pessoa, ainda que não seja uma vivência espiritual, seja uma fixação? É porque alguma coisa tem ali. Então reza, gente. Reza para aquela pessoa, reza para aquele espírito, porque rezar... E rezar também antes de dormir, né, gente? É ótimo. Ótimo. É uma essa sua receita colocação. sensacional, uma boa leitura. É porque normalmente a gente sempre tá aqui, ó, antes de dormir. Vai falar que você na sua casa também não tá dormindo com isso do lado. Agora, mas eu tô vendo uma palestrinha no YouTube do Divaldo. Sei. Você não tá correndo rios. Rios Às os vídeos vezes, do Instagram. Ele tá vendo a palestra do Divaldo no YouTube. Só que Mas ele aí deu vem uma o WhatsApp. Ele deu uma passadinha nos comentários. Do post dele. Gente, Yeah. o Paulo, eu queria tanto falar com ele sobre Eu isso tava agora. falando isso agora há pouco com meus amigos, Dos que os posts. comentários e os directs que eu recebo às vezes, são de desequilibrar, gente. É que você fechou os comentários, porque eu queria comentar. Eu Falei assim, agora. como que você não me... Bom, enfim, quero fazer um rio sobre isso. Vamos voltar pro tema aqui? Vamos. Porque o Beck colocou uma coisa muito importante pra gente sobre sonos, sobre sonho e sono. É a forma que a gente se prepara para dormir. Sim, sem Porque dúvida. se a gente já tem conhecimento que durante o sono físico o espírito ganha liberdade para estar no plano espiritual, então eu preciso me preparar
para dormir, porque senão, enquanto eu estiver dormindo, eu posso estar em péssimas companhias e entregue a entidades não felizes e que não gostam de mim. Então, se preparar para dormir bem é fundamental, pessoal. A gente precisa a todo custo entender que está chegando a hora de dormir, eu preciso acalmar, preciso baixar a vibração, preciso prestar atenção no que eu vejo no celular, na televisão, no que eu escuto, até nos meus pensamentos, para a gente poder dormir bem. Se não, amigo... Resumo, se ficar o bicho dorme, se ficar o bicho pega, de qualquer jeito você vai se encontrar com alguém bem desejado. Então se prepare, meu amigo, minha amiga. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma leitura boa. Isso. Tá? E essa preparação, desculpa te cortar, tá gelada. Tá bem gelada. Essa preparação, ela é justamente isso que o Beck falou. Uma leitura edificante, uma oração. Mas né? 2 vezes por semana eu consigo fazer uma leitura Não edificante antes de ficar dormir. vendo coisas que podem nos impressionar muito, seja um filme, seja uma novela, seja qualquer rede social. Né? E nos impressionar em todos os sentidos, não só no sentido agressivo, mas às vezes coisas muito sensuais também nos impressionam, ostentação, riqueza, aquela luxúria danada que também nos impressionam e nos levam para regiões não muito felizes durante o desdobramento. Né? Então é importante a gente vigiar os pensamentos o dia todo, mas antes de dormir principalmente, fazer uma oração. Você falou, inclusive, que Kardec não usou o termo desdobramento, né? Não. E na literatura espírita, de onde surgiu? Quem chamou de desdobramento? O momento do sonho? Pergunta. Eu já estudei isso. Porque eu também já li várias... Isso surgiu depois, porque Kardec, ele trata esses episódios como sonambulismo. Sim. Né? E o que é diferente, o sonambulismo e a mediunidade sonambúlica. São 2 coisas totalmente diferentes. Então Kardec trata esses episódios que a gente está no plano espiritual como sonambulismo, mas depois surgiu essa palavra tem um de terceiro desdobramento. termo também para isso no Livro dos Espíritos. Eu já fui nessa parte. E qual que é? Não lembro. Ah, que bom. Tava desdobrado Ótimo. na lei. Tava desdobrado. Adorei esse seu comentário. Eu tava Mas desdobrado no Kardec fala lá dia. do sonambulismo. Né? O sonambulismo é quando a gente tem uma libertação mais profunda e mais intensa. E a gente é médium de si mesmo, a gente age sobre o próprio corpo. Então o espírito comanda o próprio corpo, mas ele, naquele momento o corpo é um mero objeto. Então ele levanta o corpo da cama, ele passeia com o corpo pela casa, ele está sendo médium de si próprio, ele está atuando Nossa, eu queria sobre tanto si mesmo. contar sobre os vários sonhos que eu tenho aqui, mas ia dar... Então, quando esse espírito vai para o plano espiritual e tem as suas vivências no plano espiritual, e ele consegue ver alguma coisa, e ele traz essa informação, isso não é mediunidade. Isso é sonambulismo. Entende? Agora, quando ele está no plano espiritual, e ele recebe uma informação de um outro espírito que ele está interagindo, o espírito o alerta de alguma coisa, quando ele desperta, ele traz essa informação, então aí ele é um médium sonambúlico. Sim. Porque aí ele foi um recordo medianeiro. disso tudo. Porque aí ele foi um intermediário para que essa informação chegasse. E não um sonâmbulo, que é o que tem a informação por si só. Ivone do Amaral Pereira, a querida Ivone, que escreveu livros maravilhosos, ela sempre de forma anímica, ela visitava as regiões, ela via e depois ela relatava. Né? Então são assim, impressões do sono que a gente traz e a gente registra sempre de maneira natural, sem misticismo, sem nenhum tipo de mistério a esse respeito. Então a gente não pode falar para você, por exemplo, se você sonhou com o pavão para jogar no bicho no dia seguinte, né? Não pode nem Esquece. com o pavão e nem sonho com a crosta, sonho com o cruz, não pode, gente. Mas no Google a gente joga, viu, Gustavo? Cuidado com esses sonhos. Você sabe que o dia que entrou morcego na minha casa, eu sonhei com o morcego depois, eu já fui jogar no Google para saber o significado. Mas aqui tá fácil. Não Um morcego é? entrou na sua casa e de noite você sonha com ele. Na Você época fica da pandemia. impressionado. Na época da pandemia, inclusive, O que sabia? o Google falou? Me conta, tô curioso. Ah, não era coisa boa não. A mais sensitiva aqui não segue, Eu inclusive. sei que você Você lembra Ô, disso? Márcia, vamos mandar um beijo pra Márcia. A Márcia falou no vídeo. Eu lembro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? É que a gente fala de Google, pessoal, mas serve Sim, para a gente tá muitas fazendo essa outras coisas, tá? Às vezes você fica impressionado com algum sonho que você teve, você sai consultando os amigos, você sai consultando as pessoas, e isso acaba te impressionando
ainda mais. Então não é uma fonte segura. A fonte segura pra gente é a gente conhecer a si mesmo. Quando a gente conhece a si mesmo, questão 919, a gente vai encontrar razão para todas as coisas que cercam a nossa vida, inclusive os sonhos. Então, olha para si, faz esse questionamento de quem é você, por que você está sonhando com isso, o que aconteceu na sua vida, que aí você vai poder entender melhor essas questões e a gente vai ficando livre das amarras, das pessoas, das outras... E a fórmula é essa, para você ter uma noite tranquila e fazer um bom desdobramento, uma boa leitura, uma boa oração, uma boa conexão. Se você está vendo esse programa agora e vai dormir, fica aqui o recado para a partir de agora você curtir esse vídeo, senão você vai ter um pesadelo essa noite, só porque você não sonhou. Aliás, alguém pode induzir o outro a ter um pesadelo? Claro. Eu vou fazer um feitiço para você ter um pesadelo. Ah, não acredito nessa pegada, sim. Cenas do próximo capítulo. Será? Então aguarde, você que ficou conosco até agora, no próximo episódio nós vamos falar de feitiço, disso tudo que nós comentamos aqui agora, de talismãs, revelando um pouquinho mais sobre esses assuntos. Sexto episódio de Pod Isso Kardec, já com você. Valeu, fique conosco, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, passar no seu grupo do WhatsApp e dar aquela força pra gente, ativando o sininho, se inscrevendo no nosso canal. E lá no Instagram, Pod Isso Kardec também. Muito importante a sua participação. Valeu. Beijo, gente, obrigado. Risada, a gente se ilumina. Pode ou não pode? Pode isso, Kardec. Pode isso,